Ei, você sabia que é possível você aprender a falar qualquer idioma e de forma fluente aprendendo em casa? Quer saber como faz? Vem comigo que eu vou te ensinar. Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je m'appelle Eddie and how are you feeling today? Olá, que tal? E aí, galera? Olha só, você aprender a falar um novo idioma vai fazer com que o seu currículo cresça e muito. Já imaginou você começar a ganhar mais dinheiro só porque você está aprendendo a falar um novo idioma ou só porque você já fala um novo idioma? Então isso faz total diferença quando a gente vai pensar no mercado de trabalho. Agora imagina só você aprender com prazer. Ia ser muito melhor ainda. Você aprende porque você realmente quer aprender aquilo e isso, consequentemente, vai fazer você ganhar mais dinheiro. Então, se liga nessas dicas que eu trouxe para vocês. Eu aprendi a falar inglês praticamente sozinho. E sabe por que eu digo isso? Olha só. Quando eu era mais novo, meus pais já me colocaram em cursinho de inglês, mas eu não gostava. Eu tinha aula de inglês na escola, mas eu não gostava também. Eu até cheguei a fazer algumas aulas particulares em inglês, mas também não rolava. Sabe quando eu fui realmente aprender a falar inglês? Quando eu comecei a ter uma necessidade em buscar aprender aquele idioma. Então a primeira coisa que eu digo para vocês é: qual a sua necessidade, qual a sua motivação em aprender o idioma que você está buscando aprender? Quando você descobrir isso, aí sim você vai querer realmente aprender o idioma, correr atrás e, consequentemente, aprender muito mais rápido. Já deixa eu falar, eu não sou professor de inglês, então todas as dicas que eu estou passando aqui para vocês é como eu aprendi. Eu aprendi da minha casa com coisas que eu tenho em casa. E eu sei que você também tem essas coisas em casa. Logo, se eu aprendi, você também pode aprender. E não só no inglês, tá bom? Isso serve para qualquer idioma. Eu estou usando o inglês como um exemplo porque o inglês é o idioma mais falado no mundo. Então, é aquele primeiro idioma que todo mundo pede que você fale. Para você aprender a falar um novo idioma, existem alguns caminhos que você precisa seguir. E hoje em dia, a internet está cheia de vídeos e materiais onde você pode aprender e se aprimorar ainda mais. Quando eu aprendi a falar inglês, eu segui um caminho. E esse caminho deu super certo para mim. Eu aprendi primeiro ouvindo, depois lendo, depois falando e, por último, escrevendo. Essa foi a ordem que funcionou para mim. Não quer dizer que vai ser a ordem que vai funcionar para você, mas funcionou para mim. E como eu fazia? Bem, eu sou um cara que sou apaixonado por música. Eu respiro música, vivo música. Então, sempre que eu escuto uma música, eu gosto de entender exatamente o que aquele cantor ou aquela cantora está expressando, o que eles estão dizendo, sentindo. Então, quando eu ouvia uma música que eu gostava, o que eu fazia? Eu ia atrás da tradução. Consequentemente, ali depois eu já aprendi a cantar aquela música, porque aquela música já não saía mais da minha cabeça. Não bastava mais ficar só falando a última palavra de cada frase. Logo depois, quando eu comecei a entender um pouco melhor, eu já queria compor, me expressar do meu jeito. Consequentemente, para isso, eu aprendi a escrever. E foi assim que eu comecei a treinar esses 4 passinhos: o ouvir, o ler, o falar e depois o escrever. Uma coisa que é muito legal, e da minha área especialmente, que eu trabalho com dança, com música, o pessoal que trabalha muito nessa área também gosta muito de música, certo? Então a gente às vezes estava cantando uma música ou outra, e se a gente pronunciava uma palavra errada, a outra pessoa que sabia ajudava a gente. Então é muito importante você não ter vergonha de errar, porque alguém que sabe realmente vai ali e vai te ajudar a pronunciar da maneira certa. Então, a minha segunda dica para você é: pergunte. Se você não sabe como fala alguma coisa, chega lá e pergunta: ei, como eu pronuncio tal coisa? Como se diz isso?
e a pessoa vai te ajudar. O máximo que acontece é ela dizer não sei. E aí você pergunta para outra pessoa. Uma outra dica que eu tenho para você é: assista filmes, assista seriados, mas não assista dublado. Assista no idioma que você quer aprender. Por quê? Você precisa treinar o seu ouvido a escutar aquele idioma. E quanto mais familiarizado seu ouvido estiver com aquele idioma, muito mais fácil será você conversar naquele idioma ou entender aquele idioma. Então o que eu digo para você? Pegue um filme que você gosta muito, mas que você já viu milhões de vezes. Ou pegue um episódio de uma série, aquele episódio favorito, que você já viu milhões de vezes também. Não enjoa assistir. E aí o que você vai fazer? Você pode assistir ele legendado, em primeiro lugar. Depois você assiste ele com a legenda no idioma que você quer aprender. E depois você assiste ele sem a legenda. Logo, consequentemente, quando você menos esperar, você vai estar entendendo o que está acontecendo ali. Por quê? Você vai começar a achar um padrão, tanto nas frases quanto na forma que eles falam, e isso depois você vai usando para você. Você começa a usar no seu dia a dia aquele mesmo padrão e, consequentemente, logo você estará falando aquele idioma. Uma coisa que eu acho muito legal e que muita gente fala para mim é: eu não tenho sotaque quando eu converso em outro idioma. Sabe? Às vezes é muito natural, é muito normal você ver, por exemplo, um brasileiro conversando em inglês e ele fala com sotaque de brasileiro. Você consegue ver na hora que é um brasileiro falando outro idioma. E como eu consegui, né, aprender a falar no idioma, um outro idioma, e não parecer que eu sou brasileiro falando aquele idioma? Simplesmente seguindo esses passos aí que eu falei para vocês. Ouvindo bastante, falando bastante. No meu caso foi cantando bastante, tentando imitar o cantor ou a cantora, a pronúncia que eles faziam. Consequentemente, isso me ensinou e deixou mais natural o idioma aqui. E aí, quando eu precisava falar, ele saía muito mais natural do que às vezes um próprio nativo. Sei que eu estou me arriscando em falar isso, que foi mais natural que um próprio nativo, mas é verdade. Eu já conversei em espanhol com pessoas que perguntavam se eu era de outro país, se eu era da Espanha, se eu era da Argentina, do Uruguai. Eu já conversei em francês com franceses que perguntaram se eu era francês. Assim como eu já conversei em inglês com americanos ou ingleses que me perguntaram se eu era americano ou inglês. Por quê? Quando eu converso com eles, eu não demonstro esse sotaque. O idioma simplesmente flui. E como eu fiz para fluir? Eu escutei muita música, eu vi muito filme, eu vejo e escuto até hoje, eu vejo muito seriado, e eu gosto de ver como? Legendado ou sem legenda, para eu realmente estar sempre praticando. Quando falam em aprender um novo idioma, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, galera. Não é. Traga isso para o seu dia a dia, aquilo que você vive no seu dia a dia. Por exemplo, eu sei falar inglês, ok? Eu falo inglês fluentemente, eu converso de boa horas e horas em inglês. Mas, por exemplo, eu não sei falar inglês fluentemente no idioma de um médico, por exemplo. Por quê? Ele vai falar algumas coisas que eu não vou entender nada o que significa. Ou talvez um advogado, alguns termos, entende? Porque não é o meu dia a dia. Ou programação, ou qualquer coisa do tipo. Não é o meu dia a dia. O meu inglês fluente é para eu conseguir conversar o dia inteiro e conseguir sair pelos Estados Unidos, por exemplo, e me virar tranquilamente. Então você tem que entender, lá a primeira dica, qual é a sua necessidade. Já imaginou? Você aprende um inglês super, deixa eu ver, de programação, ok? Que tem é diferente, é um linguajar diferente, digamos assim. E você vai pedir comida em um restaurante, mas você não sabe pedir comida no restaurante porque você só estudou inglês de
programação. Logo, como você vai se conectar com conectar? Logo, como você vai conversar com a pessoa? Entende? Então você tem que entender a sua necessidade e você tem que ter uma boa base de tudo ali também quando você for usar. Por exemplo, se você sai de casa e você vai num restaurante, como você fala? O que você fala? Logo, quando você voltar para casa, pense como seria essa conversa no idioma que você quer aprender. Como seria se você saísse de casa falando aquele idioma, chegasse no restaurante falando aquele idioma e pedisse o que você quer falando aquele idioma. Comece a pensar nessas pequenas coisinhas, traga esse idioma para o seu dia a dia e aí realmente você vai começar a aprender. Logo, logo, quando você perceber, o que vai faltar para você vai ser somente o repertório. E o que eu digo para você como repertório? Aprender algumas palavras específicas. Aprender como se fala boné, porta, computador, câmera, coisas do tipo. E aí, uma vez que você aprende a falar essas palavras, você começa a colocar no seu dia a dia. Começa a colocar esse vocabulário no seu dia a dia. E aí, quando você se sentir preparado, ok? E tiver um pouquinho mais sem vergonha, quando você estiver menos tímido em falar aquele idioma, procure uma pessoa que entende e converse com você naquele idioma também. E aí vocês começam a trocar figurinhas. E se possível, se você conseguir encontrar ou se você conhecer alguém que seja nativo naquele idioma, melhor ainda. Porque isso tende a fazer com que seu novo idioma só venha a crescer e você se acostumar ainda mais a falar ele. Quando você perceber, você vai estar tão natural falando aquele idioma que você começa até a pensar, às vezes sozinho, e falar sozinho na rua, respondendo você mesmo no idioma. E isso é ótimo, porque é uma forma de você estar treinando também e você estar aprendendo. Logo, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor como aprender a falar um novo idioma, perceber que não é um bicho de 7 cabeças e você consegue sim falar e aprender de casa sozinho. Basta você querer, ok? Então, relembrando, qual é a sua necessidade em aprender esse idioma? Escolha qual é a melhor fórmula para você aprender esse idioma, se é ouvindo, se é escrevendo, o que você mais gosta de fazer, ok? Ouça outras pessoas falando o idioma. Quando eu digo outras pessoas, pode ser na música, pode ser no filme, pode ser no seriado. Repita, fale logo depois, ok? Usa esse sistema shadow, que é o que falam. A pessoa fala e você repete logo depois. É uma maneira também. E, por último, lembre-se de trazer esse idioma para o seu dia a dia, ok? E quando você se sentir mais à vontade, comece a conversar no idioma com outra pessoa que fala o mesmo idioma, especialmente e melhor ainda, se for alguém fluente naquele idioma, para poder te ajudar ainda mais. E já que a gente está aqui, se esse vídeo foi útil para você, por favor, se inscreve aqui no canal, ok? Se inscreve aí, já deixa aquele like, ativa o sininho para você receber notificação quando sair um novo vídeo, porque você vai dar aquela força lá e vai fazer com que eu traga muito mais vídeos para vocês também. Me motive a trazer mais vídeos para você também. Compartilhe esse vídeo aí para todo mundo que está querendo aprender um novo idioma e aproveitar essas dicas de ouro aí que funcionaram muito bem para mim e tenho certeza que vão funcionar para você também. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.